Flamengo vence o Atlético Mineiro na Arena MRV e se torna, vejam bem, o primeiro campeão na Arena do Atlético Mineiro. Claro, excetuando aí o título do Campeonato Mineiro, estou me referindo ao título realmente de expressão, título nacional. O Flamengo vence um jogo que se apresentou muito mais tenso fora de campo do que dentro de campo. Dentro de campo, o Flamengo, de forma estratégica, controlou muito bem o jogo. Felipe Luiz, no primeiro tempo, tirou a velocidade do jogo e no segundo tempo ele praticamente, como no jogo xadrez, quando o Milito entrou com o terceiro atacante, que era o Allan Kardec, e ele entrou com o Bruno Henrique no lugar do Gabigol e o Fabrício Bruno para criar ali um terceiro zagueiro e acabar com os cruzamentos, né? O chuveirinho do Galo. O Flamengo definitivamente sacramentou o título. E é sobre isso que nós vamos falar. Agora, antes de seguir com esse vídeo, peço sua ajuda para que se inscreva no canal, é muito importante aqui a sua inscrição, deixar o like para que o YouTube entenda como relevante esse conteúdo e possa levar para um número muito maior de pessoas. Claro, comente aqui se você concorda, se não concorda com o que foi abordado, enfim. Deixe seus comentários, o importante é interagir e compartilhe esse vídeo com o maior número possível de pessoas. Voltando ao tema do vídeo, o Flamengo vence o Atlético Mineiro num jogo que antes tinha uma repercussão de que ia ser um jogo muito difícil, as casas de aposta dando uma odd muito favorável ao Atlético, como um franco favorito. Você ligava nos programas de televisão, principalmente esses programas de viés São Paulo, que são as emissoras Bandeirantes, o canal digital de YouTube UOL, né? Ali dando toda uma conotação que o Atlético era favorito, aqueles comentários. Não sei se vai ganhar o título, mas vai ganhar com certeza. Eu vi uma live do UOL antes e o comentário era que o Atlético ia ganhar, só não sabia se ia ganhar o título, mas que o Atlético era favorito para ganhar. Balela, nunca foi. Isso toda uma narrativa, né? Agora, o jogo em si, apesar de toda essa narrativa, não digo pró-Atlético, mas anti-Flamengo, essa é a verdade, o jogo, ele antes prometia, né, uma tensão inicial do Atlético frente ao Flamengo, mas o que se viu foi que essa tensão ficou muito mais fora de campo. Antes do jogo houve confusão de torcedores e durante o jogo, claro, a torcida do Atlético Mineiro, ou não quero dizer a torcida, parte da torcida, começaram a criar confusão e o Galo, que sempre se coloca numa posição de vítima, mostrou que de vítima não tem nada, e esse é o motivo pelo qual segue perdendo do Flamengo. No primeiro tempo, Felipe Luiz tirou a velocidade do jogo e controlou, travou o jogo. O Flamengo criou mais chances claras de gol. Inclusive veio o Ricardinho na Globo, na transmissão da Globo, falando que o Atlético foi um pouco melhor do que o Flamengo no primeiro tempo, porque teve mais volume. Volume que não representou absolutamente nada. Se não fosse uma pataquada do Rossi querendo sair ali com o Pulgar errando a saída, definitivamente o Atlético não teria nenhuma chance clara de gol. E mesmo com essa pataquada do Rossi, não teve aquela chance clara. O Paulinho arrematou e o Rossi ainda conseguiu desfazer a besteira que ele havia feito. Já o Flamengo teve pelo menos 3 chances claras de gol. O Flamengo foi muito mais perigoso, ameaçou muito mais o gol do Atlético Mineiro do que o contrário. O Flamengo, na minha opinião, foi melhor. Na minha opinião e de várias pessoas isentas que viram o jogo, né? Como eu disse, existe uma narrativa, existe um anti-flamenguismo natural. O Flamengo é o clube de maior orçamento, então é um clube que tem mais antes, isso é natural, de maior torcida, né? O anormal seria se fosse diferente. No segundo tempo, o Flamengo ele teve uma atacada de mestre, na minha opinião, o Felipe Luiz. A partir do momento que ele viu que o Atlético Mineiro ia entrar com o terceiro atacante, o Allan Kardec, e consequentemente ia ter que se abrir, jogar, ter mais chuveirinho, porque teria um centroavante de ofício, ele tira o Arrascaeta, coloca o Fabrício Bruno, traz o Gerson mais para o meio e abre ali o Michael e o Bruno Henrique, tirando o Gabigol, e o Flamengo fica ali com 2 opções de escape,
formidáveis, ou seja, era questão de tempo que o Flamengo iria marcar. E, de novo, o segundo tempo o Atlético não conseguiu apresentar nada demais. Chuveirinho, só para consagrar a zaga do Flamengo. Estavam Fabrício Bruno, Léo Ortiz e Léo Pereira. E aqueles chuveirinhos que o Atlético não tem ponta, não é que iam a ponta e cruzava, é aqueles chuveirinhos de quina, sabe, de quina de grande área. Pois é, e aí, como eu disse, consagrando sempre os zagueiros do Flamengo. Em nenhum momento o Flamengo passou o perigo, o Atlético criou alguma chance. Muito pelo contrário, o plano do Felipe Luiz deu certo e o Flamengo perdeu gols em profusão. O Bruno Henrique, se eu não me engano, perdeu ali 2 gols seguidos. O Alexandre perdeu um outro. O Michael também perdeu um outro. E logo depois já estava desenhado o gol do Flamengo. O Plata liquidou a fatura. E ainda teve chance o Flamengo de fazer o segundo e até terceiro gol. O ponto é que houve uma confusão depois disso, né? A parte da torcida do Atlético quis criar uma confusão. Eu acho que no jogo final, com uma rivalidade dessa, existe sim aquela questão de jogar copinha e tudo mais. Eu acho que até aí é algo tolerável, mas jogar bomba é coisa de marginal. E aí, caso o Atlético não identifique quem foram as pessoas, que eu acho que não vou identificar, porque certamente eram de torcida organizada, o Atlético tem sim que ser punido. O ponto é que os atleticanos não aceitaram muito a vitória que já estava desenhada. E depois do jogo, na comemoração do título, não tiraram a música, deixaram a música do Atlético tocando, ou seja, mal perdedores, ou seja, eles não souberam perder. E isso depõe muito contra o clube. No que toca ao Flamengo, o Flamengo é o primeiro campeão na Arena do Galo, né? O primeiro campeão, como eu disse, de um título relevante. E certamente isso mexe muito, vai abrir muito a ferida que o atleticano já tem com o Flamengo. Certamente isso vai abrir muito a ferida. E o Atlético ele não consegue ganhar do Flamengo em alguma decisão, né? Ele não consegue criar esse antagonismo, que ele quer ser um antagonista ao Flamengo, mas essa rivalidade parte de um lado só. E parte de um lado só porque ele não consegue ferir o Flamengo. Ele não consegue criar esse sentimento de rivalidade do torcedor flamenguista para o torcedor atleticano. E acaba que fica virando até uma questão engraçada, uma zombaria mesmo em relação aos atleticanos, que criam todo um universo de rivalidade com o Flamengo e quando chegam numa final, perdem. E perdendo na sua própria casa, no primeiro título nacional de expressão que disputa. Então é claro que vão haver memes, gozações em relação a tudo isso. Agora, por parte do Flamengo, fica aí que o Felipe Luiz está se provando realmente um grande técnico. E, como eu já fiz um outro vídeo, não ficaria surpreso numa arrancada forte do Flamengo nessa reta final do Brasileiro, considerando que o Botafogo é um clube que costuma titubear nesses momentos de decisão, e por que não acreditar? Independente se vai dar para ser campeão ou não, o Flamengo tem a obrigação de terminar em viés de alta esse final de Brasileirão, da forma mais digna possível, ao contrário do que aconteceu em 2022. Felipe Luiz está em ascensão, vai haver eleição ainda nesse ano no Flamengo, muita coisa pode acontecer, mas eu espero que o Felipe Luiz seja a primeira notícia grata do ano que vem, que seja, independente de quem ganhe, seja a permanência desse treinador. Diogo, ele tem contrato até 2025. Sim, mas a gente sabe como é a eleição, como é a questão do ego, vai quem ganha é a oposição, e por uma questão de ego quer mexer, aí já seria a primeira besteira a ser feita, hipoteticamente, numa nova gestão, uma nova diretoria. Não acredito que vai acontecer, mas eu faço aqui a ressalva. O Felipe Luiz está fazendo um excelente trabalho, é um treinador que tem um DNA do Flamengo, a torcida se identifica, mais do que isso, ele se identifica com o Flamengo, ele sabe qual é a cultura do clube, o DNA do clube, o que o torcedor gosta, e eu acho que certamente está se provando um casamento, até esse momento, perfeito, né? Agora é continuar, vão ter os desafios ainda no final da temporada, e também já é uma hora, já que está classificado para a Libertadores, terminar, como eu falei, o brasileiro na melhor fase, na melhor performance possível,
mas já ir aproveitando para fazer um planejamento aí sim para o ano que vem, para que o Flamengo possa ter uma temporada mais constante e mais vencedora que esse ano. Dentro de tudo que aconteceu esse ano, com tanto de lesões, com a questão do Tite, eu acredito que a Copa do Brasil, não vou falar salvar, é um título de expressão, é um título importante, é um título que o torcedor tem que comemorar, então a Copa do Brasil vem em boa hora para deixar a temporada aí bacana, legal, mediante tantas lesões que houveram, e também o Tite, que fez um trabalho muito, mas muito abaixo da média. O Flamengo termina a temporada, pelo menos projeta terminar a temporada no viés de alta. Como eu disse, ainda há uma esperança de ganhar o Brasileiro, muito em virtude de quem está lá na liderança ser um clube que costuma titubear, pipocar, né? Que é o Botafogo. Mas por hora, o torcedor tem que comemorar e muito uma grande vitória na casa do adversário, que mais uma vez vai dormir ou nem vai dormir, né? Bom, mas antes de terminar esse vídeo, peço sua ajuda para que se inscreva no canal, deixe o like, compartilhe esse vídeo com seus amigos e até a próxima.